Olá, crianças, bom dia. Meus amores, vamos pegar o nosso livrinho de ciências, tá certo? Para a gente iniciar a correção das nossas atividades. Isso começando na página 39. Então, vamos lá, lápis, a borracha, tá certo? Onde você confundiu, apague e escreva a respostinha correta, tá certo? Com bastante carinho, letrinha caprichada, observe o início de frase, o início de respostas com letras maiúsculas, tá certo? Por favor, apague, corrija, coloque o Czinho de correto também, tá bom? Então, vamos lá. Na primeira questão, nós temos classifica os tipos de misturas de acordo com a legenda. Você vai colocar em mistura homogênea, são aquelas misturas que têm uma única face, né? E as misturas heterogêneas, que elas têm mais de uma face, tá certo? Então, vamos lá. Água e óleo é uma mistura heterogênea, eles não se misturam. Água e açúcar é homogênea, Leite em pó e água, homogênea, né? Água e gasolina é o quê? É heterogêneo, eles não se misturam. Água e diesel, água e querosene, tá certo? Água mais areia também é heterogênea, não se mistura. Água mais sal, homogênea, é Água mais corante verde é homogênea. Água mais vinagre também é homogênea, é Água mais diesel, né, é 2, ela é heterogênea, não se misturam. Água mais álcool também é homogênea. Na segunda questão, nós temos, observe a imagem e responda por que a água é chamada de solvente universal. Por quê? Aí você tá vendo que é o quê? O soluto é o sal e a água é o solvente. Então, porque a água, nós sabemos que ela tem a capacidade de dissolver muitas substâncias. No caso aí, o sal, por exemplo, viu, gente? A terceira, escreva duas misturas que são comuns no seu dia a dia. Uma resposta pessoal. Você pode estar colocando água, Nescau e leite, água e suco em pó, por exemplo, se você faz na sua casa. São exemplos de mistura, mas tem a água. Água e Nescafé e açúcar, por exemplo, é uma mistura, né? Água e suco em pó, a tia já falou. Então, são exemplos, tá certo? Então, é uma resposta pessoal de misturas que você pode fazer na sua casa, as mais comuns, as mais simples. Quarta, pense e responda. A imagem acima representa que tipo de mistura? Homogênea ou heterogênea? No caso, é uma mistura heterogênea, viu, gente? Então, confira, coloca o Czinho de correto, coloca o nomezinho lá em cima, corrigido, tá certo? Que quando voltar pra sala que a tia for olhar o livro, a tia vai ficar muito feliz. Quando pegar o seu livro e ver que tá tudo corrigidinho, tá bom? Vamos lá. Na quinta questão, leia o texto abaixo, né? Nós temos, na cultura síria, o café não é filtrado, e sim decantado. O pó do café é misturado à água e a mistura é colocada em repouso até que o pó fique depositado no fundo do recipiente. Agora pesquise o que é o processo de decantação e enumere algumas misturas que você conhece que são separadas por decantação. Criança, essa resposta é uma resposta pessoal, é uma pesquisa, espero que vocês tenham feito. Mas lá no finalzinho do nosso vídeo também a tia adicionou essa quinta questão aí, viu? Vamos falar um pouco sobre a decantação, mas espero que você tenha pesquisado direitinho. Resposta pessoal. Na sexta questão, também é uma resposta pessoal. O sal, ele contribuiu para enriquecer nosso organismo com iodo, que ajuda a prevenir doenças como o bócio, né? O sal. A gente não precisa em excesso, mas precisa do necessário para que a gente, né, para evitar doenças. Então, pesquise sobre essa doença, né, o bócio, e escreva um resumo no espaço abaixo. Também, essa quinta e sexta questão a tia colocou no final do slide. Mas é uma resposta pessoal, espero que vocês tenham feito, viu? Sétima questão. Que tipo de mistura é a água do mar com sal? Que mistura é? Homogêneo ou heterogêneo? Homogêneo. Você sabe que o sal ele se dissolve na água. De acordo de onde é retirado o sal de cozinha, gente, de onde é? Ele é retirado da água do mar, como nós sabemos. Nona questão. Numere as etapas de obtenção do sal corretamente. Né? Como é que consegue? O 1, nós vamos ter aí a água do mar, ela é bombeada para um reservatório para que ela evapore. A água evapora, vai para a atmosfera, né? Devido à ação do calor do sol, e o sal fica embaixo. Ao evaporar a água, é possível retirar o sal que fica depositado, né, no fundo do reservatório. E 3, esse sal, ele é recolhido, é processado, né, para que ele possa ser comercializado, certo? E assim vai ser consumido por nós em nossas residências. Então, fica 2, 1, 3.
o processo, observe direitinho, né? De retirada da água, do sal da água do mar. Na 10ª, que outro nome recebe o sal de cozinha? Cloreto de sódio, muito bem. Confira, coloque o Czinho de correto, veja se iniciou essas respostas com letra maiúscula. 11ª, por que devemos evitar o excesso de sal na nossa alimentação? Por quê? Porque o consumo, né, o uso excessivo, né, de forma exagerada de sal, pode causar problemas de hipertensão e circulação. Tá bom, gente? Então, observe direitinho. Vejamos agora a próxima atividade. Complete as frases utilizando as palavras do quadro. Essa aqui foi a primeira atividade, né? Rios, inferior, doce, salgada, represas, oceano, lagos e sais minerais. Letra A. Em nosso planeta, a água pode ser salgada ou doce. Confira. B. A água salgada é encontrada nos oceanos, né? Oceanos, confira. Letra C. Água salgada tem uma grande concentração de cloreto de sódio, que é a mesma coisa que sal, né? E outros sais minerais, confira. Até aí as respostinhas são letras minúsculas, por quê? Porque é meio de frase, elas não estão no início, viu? D. A água doce é encontrada em rios, lagos, né? Represas. Ótimo. Letra D. Letra E. Na água doce, a concentração de sais minerais é inferior, quer dizer, menos do que na água salgada. Segunda questão. Sabemos que o nosso corpo ele tem uma grande quantidade de água. Para constatar essa afirmação, observe-se seu corpo antes e depois de brincar no recreio. Na verdade, nesse período, né, desde o ano passado, nós estamos sem intervalo. Mas essa resposta aí, ela é pessoal, mas ela está se referindo à questão do suor. Certo, gente? E nós sabemos que na nossa escola a gente sempre pede, né, para que a gente não corra. Então, vocês não andam correndo assim para ficar, então, suaves, a não ser quando estão praticando alguma brincadeira, né? Como a gente fazia. Então, é uma resposta pessoal. Você vai se referir ao suor. Como estava seu corpo antes do recreio? Que você estava sentado, que estava, né, com o ventilador. Como estava seu corpo? Estava seco, né? Por exemplo, sem suor. Letra B. Como ele ficou depois do recreio? A intenção é essa. Ficou suado ou continuou seco porque você não correu? Então, tá de parabéns, né? Então, aqui, gente, é uma resposta pessoal, mas a tia comentou. Quem não fez, quem teve dificuldade, pode estar agora colocando a sua respostinha com relação ao suor. Se você correu ou se você não correu, correto? Vejamos a próxima. Encontre no diagrama 7 nomes de partes do corpo humano onde a água está presente. Onde é, gente? No nosso corpo, nos rins, na pele, nos pulmões, nos ossos, nos músculos, no sangue, no fígado. Então, espero que vocês tenham circulado no diagrama. Quarta questão. Marque com X as afirmativas verdadeiras. Então, tem mais de uma, né? A primeira. A água é fundamental para os seres vivos? Correto. Próxima. Desde os tempos mais remotos, o ser humano sempre procurou morar perto dos rios e das fontes de água. Verdade, porque a água é um recurso natural indispensável à nossa vida. A gente não consegue sobreviver sem água. Quinta questão, complete o gráfico baseado na distribuição de água em nosso planeta. Infelizmente, né, gente, nós sabemos que a maior parte é de água salgada, 97%. Então, no primeiro retângulozinho, água salgada, 97%. No segundo, água doce, apenas 3%. Confira, isso é a nossa segunda atividade. Essa aqui agora nós vamos para a terceira atividade. Complete o gráfico e pinte-o de acordo com a legenda. Né, nós temos aí a água subterrânea, água que fica abaixo do solo, 14%. Água superficial, 0,8% é a água superficial. Essa água que fica lá em cima, né, no solo, onde nós pisamos, desculpa. E vermelho você vai pintar a umidade do ar e do solo, que é 0,2%. Tá certo? Que a gente pode estar observando. E os polos e geleiras, 85%. Então, espero que vocês confiram direitinho. A tia não pintou aqui, mas lá na frente a tia tem um gráfico, né? No próximo slide aí a tia tem um gráfico e a tia vai mostrar para você como você deve realmente estar pintando. Segunda questão. Observe a imagem abaixo e responda as perguntas referentes a ela. Podemos dizer que a água dentro do bule está atingindo que temperatura? Uma temperatura de 100 graus Celsius, né? Quando ela está fervendo, certo? Depois, explique a mudança de estado físico da água que ocorre nessa cena, que é, devido, né, ao aumento da temperatura, colocou-se, né, no fogo, a água dentro do bule, ela está passando do estado líquido para o vapor, ou seja, para o estado gasoso.
Então, confira direitinho, viu, gente? Por favor. Terceira, analisando a pequena quantidade de água doce líquida disponível para o consumo em nosso planeta, escreva sua opinião sobre como devemos cuidar da água, esse recurso natural tão raro, mas é essencial para a nossa vida. Então, o que é que a gente deve fazer para cuidar da água? Economizar mais quando for tomar banho, né? Não ficar desperdiçando água quando estiver tomando banho, né? Com o chuveiro ligado, né? De forma desnecessária. Então, ter cuidado quando for lavar a louça na nossa casa, com o uso excessivo, né, da água, certo? Que a gente só economiza quando ela falta mesmo na rua, quando tá com problema a gente sabe economizar. Mas enquanto não, a gente derrama para as torneiras, chuveiro. Então vamos economizar, vamos nos conscientizarmos de que é importante preservarmos ainda os mananciais de água que ainda existem. Por quê? Nós temos muito pouco, podemos dizer assim, né? Pouquíssima água no planeta Terra doce disponível para o nosso consumo. Porque nós sabemos que, acabamos de ver que a maior parte, 97% é água salgada. Então, uma respostinha pessoal, mas a tia também comentou, quem teve dúvida, por favor, coloque sua respostinha. Aqui, como eu falei, você tem um gráfico, né, representando a água doce, essa partezinha aí que é água subterrânea. Então, você deve pintar lá no seu gráfico, lá na primeira questão. Água subterrânea, para ver, aqui tem debaixo do solo, 14%. É muito importante que você observe essas porcentagens. A umidade do ar, do solo, na parte de cima, 0,2%. A água da superficial, essa da superficial é a mesma coisa? Aqui, onde nós pisamos, 0,8%, quer dizer, menos de 1%. E a água dos polos e geleiras, que é a água congelada no estado sólido, 85%. Então, espero que vocês, observando a imagem desse gráfico, confira lá a sua primeira questão, como você pintou direitinho, tá certo, meus amores? Aqui nesse gráfico é a disponibilidade de água doce que nós temos no nosso planeta. Então, é importante que você veja direitinho essas porcentagens, tá bom? A gente vai cobrar lá na nossa avaliação. Então, vamos lá, próxima questão. Marque os equipamentos ou utensílios que contribuem para a mudança do estado físico da água. Quais são? Na primeira, nós temos a geladeira, que se eu colocar água no estado líquido, ela vai passar para o estado sólido, né? Temos o freezer da mesma forma. A panela também vai passar do líquido para o gasoso, no caso, se eu colocar ela, mudando no caso de temperatura, claro. Abaixo nós temos também, né, uma imagem. Quinta questão, observe as imagens e escreva em que estado físico a água está sendo usada. Qual é o estado físico que ela está sendo usada? O suco no estado líquido, sorvete no estado sólido, café no estado líquido e o ferro de passar no estado gasoso. Então, confira direitinho, coloque o sede correto. Observe as imagens e marque aquelas que correspondem, né, ao local onde a água doce do planeta pode ser encontrada. Onde é que a água pode ser encontrada, gente? Essas duas imagens aí, porque a do meio é a água dos oceanos, dos mares, portanto é uma água salgada. Então, confira direitinho, tá bom? Agora nós temos a nossa última atividade. Leia o trecho da música Planeta, a água de Guilherme Arantes, e escreva abaixo o que ele está dizendo sobre a água. A água que o sol evapora, para o céu vai embora, virar nuvens de algodão. Nós temos aqui, crianças, o quê? Falando o quê? Sobre o ciclo da água na natureza. Agora, desenhe como acontece o ciclo da água na natureza. É uma resposta pessoal, mas vocês lembram, tem a imagem no nosso livro. E a tia vai falar, o ciclo da água na natureza é basicamente o quê? É a água dos mares, rios e oceanos, você pode fazer a parte de baixo. Ela evapora com a ação do calor, né? Logo lá na atmosfera, na parte superior, o que vai acontecer? Elas vão se condensar, vão se juntar, vão formar as nuvens. Quando essas nuvens estiverem bastante pesadas, o que vai acontecer? Elas vão ser precipitadas, elas vão descer novamente em forma de água, né? E aí é chuva, né? Vai alimentar novamente mares, rios e oceanos. E o ciclo é assim. Por isso que o nome é ciclo, porque ele vive o quê? Acontecendo, tá certo, gente? Então, espero que observe a imagem também no nosso livro que nós temos e faça o desenho se não fez. Se tiver feito, parabéns. Ótimo. Coloque o Czinho de correto, coloque o nome corrigidinho, tá bom? Na segunda, nós temos leia as frases, numere com um X as corretas. Então, vejamos quais são as corretas. Com o calor do sol, a água dos oceanos, rios e mares evapora e forma as nuvens. A tia acabou de falar, né? Que são o ciclo da água na natureza. Depois, nós temos a água das nuvens cai e volta, né? À superfície. Muito bem. E depois nós temos a evaporação está sempre acontecendo na natureza, como nós sabemos, principalmente nos períodos quentes, não esqueçam. Parte da água que penetra no solo forma os lençóis subterrâneos. Ótimo.
Terceira, explique com suas palavras a seguinte afirmação. A água das nuvens pode cair também em estado sólido? O que ela quer dizer? Claro, né, gente? Muito bem. Em regiões muito frias da atmosfera, a água ela passa do estado gasoso, como nós sabemos, para o líquido e rapidamente para o sólido, formando a neve, né, ou o granizo. Então, confira direitinho sua resposta. Quarta questão, numere as frases de acordo com os fatos ocorridos no ciclo da água da natureza. Então, vejamos como vai ficar na sequência. 4, 1, 3, 2. Vai ficar o 1, a água dos rios, mares, lagos, oceanos evapora com o calor do sol. 2, ao se formarem as nuvens, né, lá em cima na atmosfera, as gotas, elas se tornam cada vez maiores e a água se precipita, né, ela vai chover. 3, por meio da transpiração, as plantas eliminam água no estado de vapor para o ambiente. Muito bem. E 4, para finalizar, a água cai em forma de chuva e penetra, dela penetra na terra, formando os lençóis freáticos, né, abaixo do solo. Outra parte volta para os rios, lagos, mares, né, e oceanos. Então, confira direitinho. Como a tia falou lá naquela quinta questão do nosso primeira atividade, que a tia iria falar no final do slide, sobre a separação de misturas, né? Temos aqui o conceito, né, de decantação, que é a decantação que o livro pediu que você pesquisasse para você colocar lá. Então, é o método adequado para separar dois líquidos imiscíveis, quer dizer que eles não se misturam. Por exemplo, o óleo e a água, como a gente viu nas experiências, tanto na nossa sala de aula, que a gente viu, a tia lá na prática, quem estava na sala de aula, também para quem está em casa, a tia realizou, né, as misturas, né, e mandou na videoaula. E você que está em casa, que não está vindo para a escola, as crianças que estão participando das aulas online nesse período, podem inclusive fazer, né, essas misturas em casa, né, gente? Misturas homogêneas, água mais açúcar, para você ver, né, de perto, água mais suco, água mais sal. E no caso, a decantação, a mistura de dois líquidos que eles não se misturam, no caso, a água e o óleo, por exemplo. A decantação, ela possibilita a separação de um líquido de um sólido em uma mistura heterogênea. Nesse tipo de decantação, o sólido ele se deposita no fundo do recipiente, né, e o líquido lentamente transferido, né, para a superfície, né, do recipiente. Você tá vendo aí. Então, a decantação, a separação de misturas, né, misturas heterogêneas, no caso, sólido e líquido, como você tá vendo aí. E no caso, líquido mais líquido, que são immiscíveis, quer dizer que eles não se misturam. Líquido mais líquido, água e óleo, água e querosene, água e diesel. No caso, líquido e sólido, nós podemos ter, como você tá vendo abaixo, né, a água barrenta, né? Quando ela vai ficar em repouso, vai ficar o quê? O barro vai ficar na parte de baixo e a água vai ficar na parte, né, de cima. Você pode estar vendo aí. Então, você que não fez a pesquisa sobre decantação, está podendo, né, fazer e não deixe de fazer, por favor. Aqui também foi a quinta questão do primeiro exercício. Temos agora a sexta questão do nosso também primeiro exercício, que ele pediu para a gente pesquisar sobre a doença de Bócio. Que ele disse que falta, né? A falta do cloreto de sódio, a falta do sal, ele vai levar a essa doença. Por exemplo, ele pediu que você pesquisasse o que era. Tá aqui. Quem não fez também, por favor, faça, não deixe de fazer. Bócio, né? Hipertrofia, quer dizer, o aumento, né, dessa glândulazinha aqui, certo, gente? Da tireoide. Em geral, acompanhada, né, do aumento de secreção tireoide, né? E nós temos aí. Ou a diminuição. Aí, bócio, nós temos aí os sintomas, né? São locais ou por manifestações clínicas associadas ao excesso ou diminuição na produção hormonal, caracterizando a hipertireoidismo, tá certo? E o hipotireoidismo, tá bom? E os locais onde ela, né, dificuldade para a pessoa vai ter de engolir, já que ela se deposita aqui, dificuldade para pessoas engolir alimentos, por exemplo, dificuldades respiratórias, principalmente quando se elevam os dois braços, viu? Quando coloca os dois braços para cima, por exemplo, vai ter dificuldade simultaneamente, né? Ao mesmo tempo. E vai ter tosse, né? Irritativa, rouquidão, voz com duas tonalidades e a dilatação das veias do pescoço. Então, é um sinal de que a pessoa vai ter o bócio, tá certo, gente? E gerais, as características gerais, elas são decorrentes do excesso ou diminuição dos hormônios da tireoide. Então, quem não fez a sexta questão também da primeira atividade, temos aqui, tá bom? A tia acabou de comentar. Então, meus amores,